Olá, tudo bem? Sou Antônio Carlos, presbítero na Igreja Presbiteriana do Brasil, em Bragança Paulista. Vamos fazer hoje mais uma aula da nossa escola dominical. Continuamos falando sobre Jonas. Hoje nós vamos abordar o tema Correndo para Deus. Nós sabemos que Jonas correu de Deus, ele foi chamado para pregar a palavra do Senhor em Nínive, como profeta que era, mas correu para Tarsis, fugiu, e nós sabemos as dificuldades que ele passou. Então, abra sua Bíblia em Jonas, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Eu vou ler esse texto, você preste bastante atenção. Enquanto você abre a sua Bíblia para acompanhar a leitura, não deixe de se inscrever no canal da nossa igreja, deixar o seu like, o seu comentário sobre os estudos que temos feito, ok? Então, diz assim a palavra de Deus. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas do coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: Fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até chegar aos profundos dos montes, à terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens aos peixes, ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Muito bem, meus irmãos, esse é o texto de Jonas que nós temos estudado nessas últimas aulas da escola dominical. A história de Jonas, meus irmãos, demonstra que não há fundo do poço para as pessoas que correm para Deus. Jonas estava exatamente no fundo do poço. O capítulo 1 da história dele, do livro de Jonas, mostra como Jonas atingiu o fundo do poço. Eu já enfatizei essa questão do fundo do poço na aula passada. Se você não assistiu, dá uma checada na aula do dia anterior e você vai ver lá como Jonas foi indo para o fundo do poço, até onde não podia mais. O Senhor chamou ele para pregar em Nínive, né, como eu já disse, mas ele, em rebelião contra Deus, correu de Deus e foi para Tarsis, escolheu outro caminho. Durante 3 dias e 3 noites, meus irmãos, Jonas ficou sendo centrifugado naquelas entranhas dos peixes, né, do peixe, aquele peixe gigante marinho. Ele ficou ali no meio de tudo que tinha na barriga do peixe, enquanto o peixe nadava tranquilamente, fazendo o que ele mais sabe fazer, nadava no mar Mediterrâneo, indo para o mais profundo do mar, e Jonas lá dentro, sofrendo todas as agruras de estar ali preso, né? O texto diz assim: O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. O texto logo em seguida, lá em Jonas capítulo 2, versículo 10, diz assim: O Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Então, lá na praia, o peixe vomitou Jonas e com certeza ele ficou ali cuspindo água salgada, cuspindo algas, limpando o seu rosto, e aí ele ouviu a palavra de Deus, que registra o seguinte: Jonas 3, no capítulo 1, Jonas capítulo 3, versículos de 1 a 2, diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem:
vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Veja, meus irmãos, que Jonas muda de ideia, mas Deus não muda de ideia. Deus está firme ainda no propósito de que Jonas vá para a cidade de Nínive e pregue a mensagem que ele daria, que Deus daria para eles. Percebam, meus irmãos, que Jonas levou 3 dias e 3 noites para aprender que quem corre de Deus, quem corre para Deus, não fica no fundo do poço. Deus resgata, Deus teve a paciência, a misericórdia na vida de Jonas, não desistiu de Jonas, mesmo que ele fugisse, mesmo que ele dissesse que fosse contra a pregar aquela mensagem aos ninivitas. Deus não mudou de ideia e resgata Jonas e dá a mesma ordem para ele: vá até a terra de Nínive e pregue a mensagem que eu lhe darei. Muito bem, meus irmãos. Quem corre para Deus, meus irmãos, precisa orar, precisa de oração. Queria que você entendesse, meu irmão, o seguinte, que a disposição de orar não é uma atitude muito normal para o ser humano. O ser humano tem dificuldades em orar. Eu, você, todo mundo, todas as pessoas têm dificuldade pelo fato de não ser uma coisa natural para o homem, né? Mas a oração é o suspiro da alma da gente, é a parte boa da alma da gente. E à medida em que a gente deixa de orar, a nossa alma, o nosso coração vai ficando meio que enferrujado, necrosado até, porque o pecado é mortificador em nossas vidas. Então nós vamos perdendo a vontade, perdendo a intimidade com Deus. Enquanto o pecado está presente na nossa vida, meus irmãos, nós somos como os mortos. Os mortos não respiram, assim como o pecador não ora naturalmente, né? E Jonas não era diferente de nós. Ele também estava com dificuldades em orar. Muito pelo contrário, ele entrou numa fuga, fugindo de Deus, não querendo ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus para ele, e foi fugindo. A gente lê todos os capítulos do livro de Jonas e a gente não encontra o profeta de joelhos orando. Pelo contrário, Deus fala com ele, vai para um lado, ele vai para outro. Então ele corre da palavra de Deus, ele corre da presença de Deus, e vejam que absurdo. Dentro do navio, com toda aquela barbaridade que ia acontecendo, todo aquele tumulto, ele cai num sono profundo. Tamanho era a sua dificuldade de enfrentar tudo aquilo, né? Jonas capítulo 1, versículos 5 e 6 diz assim, olha: todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, vejam que absurdo, meus irmãos, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Ou seja, ele estava num momento de fuga, não queria ver tudo o que estava acontecendo. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então, agora, porém, meus irmãos, depois que Jonas foi vomitado na praia pelo grande peixe, Jonas orou, né? E as coisas mudaram completamente, né? Isso está registrado em Jonas, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Ok? Muito bem, meus irmãos. Nós percebemos, então, que Jonas orou no momento em que ele estava dentro do peixe, né? Ele totalmente desesperado de ver a sua situação, né? E disse o seguinte: em meu desespero clamei ao Senhor. Perceba o seguinte, meus irmãos, que Jonas, assim como nós, esperamos a hora do desespero para orar.
Jonas precisou ser forçado a orar. Ele não orou de livre e espontânea vontade. Foi a fórceps. Deus foi duro com ele, colocou ele dentro da barriga do peixe a ponto de Jonas ficar desesperado, né? E aí sim clamar ao Senhor. Aí, meus irmãos, aproveitando essa deixa, eu quero perguntar para você. Você ora naturalmente ou você espera que Deus o force a orar? Que Deus coloque o seu coração, force o seu coração a precisar de uma oração. Então, o que te faz orar? É espontaneamente? Ou é o sofrimento? Ou é o desespero? Né? Meus irmãos, é muito comum que Deus use situações de desespero, de medo, de insegurança para fazer com que o coração da gente tenha a capacidade de orar. Então, veja que é assim que Deus trabalha. Né? Se precisar, Deus vai forçar a barra até que você ore. Vai colocar o sofrimento. Se não for espontâneo a oração para você, né, Deus faz questão que você ore. Ele pode colocar o sofrimento e o desespero para que isso aconteça. Né? Mas aí a gente pode dizer assim, mas eu nunca orei, não orei até agora, não vai ser agora que eu vou, porque eu estou com um problema, porque eu estou desesperado, que eu vou incomodar a Deus com a minha oração. Meu irmão, não pense isso. Não caia nessa armadilha. Deus é Deus amoroso, misericordioso e está pronto para ouvir a sua oração. É isso que Deus quer. Né? Muitas vezes Ele usa de situações que forçam você a orar. Não espere isso. Deus é amoroso, Deus é carinhoso, Deus é misericordioso e está ávido para ouvir uma oração tua. De preferência de forma natural, ok? Muito bem, meus irmãos. Nós vemos então Jonas 2, capítulo 1, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Né? Então aqui, meus irmãos, fica bem claro a quem Jonas orou. Né? Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Jonas já tinha corrido para bem longe de Deus, né? Mas, meus irmãos, nunca é longe o bastante para que Deus se esqueça de nós, para que Deus despreze uma oração nossa. Isso nunca vai acontecer. Por mais que a gente corra, por mais que a gente se desvie de Deus, Deus ainda é o nosso Deus. Deus ainda... Jonas tinha essa convicção, porque ele relata no seu livro, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Por mais que ele tivesse corrido, por mais que ele tivesse nas profundezas da barriga do peixe, por mais que ele tivesse nas profundezas do mar, no mais profundo abismo, Jonas orou ao seu Deus, porque o seu Deus, ele tinha certeza que esse Deus ouviria a sua oração aonde quer que ele estivesse. Então, por mais longe que você tenha corrido de Deus, Deus está pronto para ouvir a nossa oração. Meus irmãos, quando nós quebramos a comunhão com Deus, ficamos com essa dificuldade de orar, nós achamos que nós quebramos a nossa aliança com Deus. Né? Meus irmãos, Deus é fiel às suas alianças. Deus não esquece das suas alianças para conosco. Nós sim. A distância, o distanciamento que muitas vezes nós provocamos de Deus faz que a gente acredite nessa mentira, que a aliança está quebrada. Deus não é homem que possa mentir. Né? Então, assim, Deus não quebra, Deus é fiel, está fiel na sua aliança. Não deixe que esse tipo de pensamento entre na sua cabeça. Isso é uma armadilha, isso é uma armadilha. Então, assim, não importa até que longa distância você tenha conseguido chegar fugindo de Deus. Né? Deus nunca deixará de ser o nosso Deus. Deus nunca deixará de ouvir uma oração para aquele que se achega a Deus com o seu coração contrito. Veja o que está escrito em Isaías 57,
capítulo 57, versículo 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus: Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Essa aliança, meus irmãos, Deus não se esquece. Não farei litígio para sempre. Veja como a palavra de Deus é completa. Não farei litígio para sempre, nem permanecerei irado, porque senão o espírito do homem esmoreceria diante de mim, bem como o sopro do homem que eu criei. Então veja, meus irmãos, aqui a aliança de Deus, Deus reafirmando na sua palavra em Isaías que por mais que ele habite num lugar alto, num lugar santo, ele também habita com aquele que tem o espírito humilde, o contrito de coração, para dar um novo ânimo, para dar um espírito humilde, um novo alento para aquelas pessoas que têm o coração contrito. Se fosse diferente, meus irmãos, nós, os homens, pecadores e mortais, morreríamos, nós não suportaríamos sem a presença de Deus, sem Deus ao nosso lado, ok? Meus irmãos, aí nós caímos também naquele pensamento, o que Jonas orou? Né? Ou o que nós podemos orar quando eu não tenho a mínima vontade de orar, não tenho o desejo de orar? Meus irmãos, Jonas não orou nenhuma única palavra dele mesmo. Jonas orou a palavra de Deus. Então, todas as orações de Jonas, as citações de Jonas são versos, são frases existentes na Bíblia. Então, se você não sabe orar, o Salmo está repleto de orações que nós podemos fazer. As crônicas, os provérbios, a palavra de Deus como um todo está recheada de palavras. Jonas, as palavras que Jonas orou, vou citar alguns exemplos aqui. Salmo 18, 6, Salmo 120, versículo 1, Salmo 86, 13, Salmo 88, 6, Salmo 42, 7, e assim vai, meus irmãos. Várias citações de salmos que Jonas repetiu no seu momento de oração, ok? É comum, meus irmãos, que na hora do desespero falte palavras para nós. Nós não podemos, nós não conseguimos expressar aquilo que há dentro do nosso coração. Mas quem tem a palavra de Deus, meus irmãos, memorizada no seu coração ou disponível para consulta a qualquer momento, se beneficia muito com isso, né? Porque a Bíblia, nos Salmos, por exemplo, reflete, os Salmos conseguem refletir todo o sentimento que há no coração do homem. Tem alguma referência nos Salmos. Então, use a palavra de Deus. O que orar? Abra a palavra de Deus, leia os Salmos, que os Salmos serão orações que interpretam todo o sentimento que há no coração do homem. O próprio Cristo, meus irmãos, disse o seguinte, João capítulo 15, versículos 7 e 8. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Ok? Então, meus irmãos, sem a Bíblia para nos dar uma orientação do que orar, nós vamos ficar desnorteados mesmo. Vai faltar assunto, vai faltar fé, vai faltar esperança, né? Mas façamos como Jonas fez. Na ausência de palavras para orar, Jonas orou a Bíblia. E tem aquela questão também, meus irmãos, que o Espírito Santo nos ajuda nos momentos de oração. Há momentos em que basta para nós ficarmos em silêncio diante de Deus, né? Porque o Espírito Santo de Deus vai saber interpretar
por gemidos inexprimíveis as nossas orações. Então, não deixe de orar. Jonas capítulo 2, versículos 1 a 6 diz ainda o seguinte, meus irmãos. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Veja o testemunho que Jonas está dando aqui. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as suas ondas e as vagas passaram sobre mim. As vagas, meus irmãos, são aquelas superfícies altas que não chega a formar uma onda, mas forma aquelas vagas enormes dentro do mar. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar às profundezas, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, à terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. E aí vem a resposta. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Então, Jonas aqui honrando o nome de Deus, declarando que Deus trouxe Jonas de volta da sepultura, e assim ele declara: Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Então, meus irmãos, para quem corre para Deus não há fundo do poço. Deus traz de volta a vida da sepultura, ok? Meus irmãos, muitas vezes nós deixamos de orar porque a nossa consciência nos impede de orar. Nós estamos tão envoltos em nossos pecados, né? Ou então nós temos pecados que nós não confessamos, e isso faz com que forme uma barreira entre nós e Deus. Vence essa barreira, meus irmãos. Confesse o seu pecado. Não deixe que isso te afaste da comunhão de Deus. Em Jonas capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte: Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Então, aqui, meus irmãos, nós encontramos Jonas confessando os seus pecados, né? Eu vou enumerar aqui, meus irmãos, pelo menos 3 pecados dos quais Jonas tinha a ciência de que ele cometeu e que ele colocou isso diante de Deus. Então, o primeiro pecado de Jonas foi o pecado do esquecimento, porque no versículo 7 diz assim: Eu me lembrei de ti, Senhor. Ou seja, pela lógica, se ele se lembrou do Senhor, é porque teve momentos em que ele se esqueceu do Senhor. Ele cometeu o pecado do esquecimento de Deus. E aqui ele confessa: eu me lembrei de ti, Senhor. E coloca isso diante de Deus, confessando esse pecado do esquecimento. Depois, ainda no versículo 7, diz ainda assim, olha: E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Então, aquela oração que ele estava fazendo, ele está revelando: meu Senhor, eu abandonei a tua palavra, eu abandonei a tua presença, eu fugi da tua presença. Então Jonas aqui está confessando o pecado do abandono, o pecado da fuga de Deus, da fuga da presença de Deus, né? Então tudo aquilo que ele tinha feito, colocando em oração diante de Deus, né? E no versículo 8 que diz assim: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Então aqui Jonas reconhecendo que ele próprio tinha desprezado as misericórdias de Deus. Né? Então aqui um pecado de idolatria, né? Porque ele viu aqueles homens em volta dele ali orando a outros deuses e ele não teve coragem de falar sobre o Deus verdadeiro. Permitiu que a idolatria daqueles homens prevalecesse, sendo que ele era profeta
do Deus verdadeiro. Então, o pecado da idolatria, né? Então, esses 3 pecados, Jonas confessa para Deus nas suas orações, né? Ele reconhece e confessa o pecado do abandono, o pecado do esquecimento e o pecado da idolatria. Então, Jonas não permitiu que esses seus pecados continuassem sendo barreiras para que ele se aproximasse de Deus novamente. Ok? Quem corre para Deus, meus irmãos, também agradece. Né? Capítulo 2, versículo 9 de Jonas ainda. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Meus irmãos, Jonas, então, com um cântico de gratidão, ofereceu sacrifício a Deus. O que foi o sacrifício de Jonas? Um cântico de gratidão. Meus irmãos, ele estava no meio de uma missão, ele não poderia parar ali, oferecer um altar. Ele simplesmente ofereceu a Deus um cântico de gratidão. Esse foi o sacrifício que Jonas ofereceu a Deus. E Deus o aceita plenamente, meus irmãos. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, meus irmãos, que nós honramos a Deus quando nós temos um coração agradecido. Deus se sente honrado quando nós nos achegamos a Ele com um coração agradecido. Nós não precisamos fazer muita coisa, meus irmãos. Nós precisamos ter um coração grato. Isso já é honra para Deus. Esse texto, meus irmãos, é Salmo 50, no versículo 23, e está escrito assim, olha: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Veja, meus irmãos, que como é importante nós termos um coração grato, um coração agradecido. Isso é aceitável, isso honra a Deus. Então, que a gratidão, meus irmãos, esteja sempre na sua boca, né? Nós não podemos esquecer de nenhuma das bênçãos que Deus coloca em nossa vida e devemos ter sempre na nossa boca um coração grato, ok? Muito bem, meus irmãos. Seguindo em frente, para encerrar, eu gostaria de ler ainda Lucas, capítulo 15, no versículo 20 a 24. É uma citação, meus irmãos, da parábola do filho pródigo, que diz assim, olha: a seguir, falando, né, do filho pródigo, a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Eu gostaria de encerrar com esses versículos, meus irmãos, porque quem resolve, quem está no fundo do poço e resolve correr para Deus, vai ter essa mesma recepção que o pai do filho pródigo teve. Deus vai receber de braços abertos, não importa o tamanho do seu pecado, não importa a distância que nós corremos fugindo de Deus, Deus vai fazer festa quando Ele ouvir a nossa oração de agradecimento, o nosso pedido de perdão pelos nossos pecados, vai colocar um anel no nosso dedo, vai colocar um calçado nos nossos pés, vai matar um novilho gordo e vai fazer uma festa, porque na visão dele, o filho que estava morto voltou à vida. O que estava perdido foi achado. Amém? Era isso que eu tinha para hoje. Obrigado por sua presença, obrigado por sua audiência.
insisto para que você deixe o seu like, compartilhe esse material com quem você quiser e assim nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Um abraço, até mais, Deus te abençoe.